É o começo meu começo. Meu nome é Sérgio Vital Tafner Jorge, conhecido propriamente como profissional como Sérgio Jorge. Tenho 79 anos, eu comecei meu trabalho já profissional em 1954, em São Paulo, exatamente no dia 25 de janeiro de 54, que era São Paulo fazendo 450 anos de cidade. Eu escolhi o fotojornalismo porque o meu pai tinha um pequeno jornal em Amparo chamado Município. E ele sempre pedia fotografias para o fotógrafo local. E eu, nesse ínterim, exatamente, eu fui aprendendo e fazendo as fotos para o próprio jornal, que era do meu pai. Então, isso veio na veia, exatamente por ele ser já um advogado que tinha um jornal. Então, eu, propriamente, também segui o jornalismo, que era o que ele fazia. Foi em 1951, 52, no Cine Foto Clube de Amparo, onde eu aprendi um pouco, tomei gosto, aprendi um pouquinho da fotografia e fui propriamente me aprimorando como ajudante do fotógrafo local, o senhor Elisário Negrão, em que ele me ensinou toda a parte de dissolvendo os banhos, revelador, fixador, fazendo as revelações de filmes, fazendo ampliações, etc. e tal. Até que, em 54, eu vim para São Paulo para uma tentativa de trabalho. Propriamente, em 54, eu não consegui emprego. Eu fui no Estado, no jornal O Estadão, fui na Folha e provavelmente não tinha vaga. Eu consegui, para mim, um ano depois, no jornal O Dia, por uma coincidência lá rápida, num trabalho noturno. Aí, no dia seguinte, já estava trabalhando no jornal O Dia, onde eu trabalhei por mais ou menos quase um ano, e em seguida fui contratado, eram mais 4 fotógrafos, para trabalhar na Gazeta Esportiva e a Gazeta. Foi o meu primeiro trabalho, eu fui no Viaduto do Chá, o Jânio Quadros, que era o prefeito, estreando a bandeira lá no Viaduto do Chá. E propriamente foi aquele dia todo acontecendo coisas relativas à solenidade. Não, eu prefiro voltar um pouquinho atrás. O que acontecia dentro do jornal A Gazeta, no departamento fotográfico? Você tinha lá 7, 8 fotógrafos, todos eles bastante idosos, com cerca de 60 a 65 anos, e a Gazeta quis mudar um pouquinho aquela forma de ver a fotografia, porque você usava naquela época a câmera speedgráfica com lâmpadas, né? com lâmpadas assim, você saía com speed para 8 fotos para 3 trabalhos. Então era relativamente bastante diferente do que é hoje, né? Mas o que aconteceu? Nessa contratação, contrataram 4 fotógrafos. Sérgio Jorge, Reginaldo Manente, Carlos Provenzano e Juarez Machado, uma coisa assim. Nós entramos já com um espírito novo de tentar fazer uma fotografia um pouquinho mais moderna. Mas o que aconteceu naquela época? Quando nós entramos, todo equipamento que a Gazeta tinha eram coisas bastante antigas. Bastante antigas. Você vê, eu aqui jovem, usando uma câmera, uma speedgráfica pequenininha, mas só que aqui já tinha um flash eletrônico, né? Então, nessa mudança, nas viagens que os repórteres faziam, eles traziam uma Rolleiflex, ou traziam uma uma Photon, né? Era uma câmera que você dava a corda embaixo e você fazia 8 fotos em disparo. Então, aí começou o modernismo dentro do uso da fotografia na Gazeta Esportiva. A Gazetona, como nós chamávamos, era um pouquinho mais ainda tradicional.
E também naquela época, com a chegada exatamente do equipamento o Roley e essa câmera, o Carlos Joanelli nos chamou um dia, que era o secretário do jornal Gazeta Esportiva, e falou assim: eu quero o gol. O gol é o auge do futebol. Então, eu quero... Sabe quando a bola faz na rede? Eu quero essa foto. E assim foi que nós começamos a fotografar de uma forma um pouquinho mais dentro do modernismo da época. Em princípio, foi até meio difícil, porque jovem, né, moleque propriamente dito, com aqueles senhores já fotógrafos dos seus 60 anos acima. Mas houve uma aceitação, porque com esse nosso espírito novo, o que aconteceu? Eles começaram a ver que, ao invés de usar aquela speed gráfica enorme, você podia usar uma Rolleiflex, você tinha muito mais qualidade, facilidade, problema de transporte manual, aquela coisa toda. E eles aceitaram. Agora, o bacana foi, propriamente dito, que com a nossa chegada, né, nós começamos a discutir com os próprios fotógrafos, companheiros, com o próprio chefe da fotografia, que era o senhor Patella, dizendo o seguinte: pô, mas senhor Patella, ficar atrás do gol, tudo bem, a gente não tem recursos para fazer outra coisa, mas fulano tem uma Leica com uma objetiva 135. Ele não podia, no jogo principal, que nós vimos em 4 fotógrafos já, né? Fica um atrás de cada gol, né? Um jogo São Paulo e Corinthians, ou São Paulo e Santos, ficava um atrás de cada gol, um no meio do estádio, um possivelmente andando pela arquibancada, mas só que ficava um no meio do estádio, na meia altura do Pacaembu, por exemplo, com uma objetiva Leica 135mm. E ele fazia, ia acompanhando. Quando dava, por exemplo, via que ia sair um gol, ele fazia uma foto. E o que acontecia com essa foto às vezes? Abria a página inteira, falava assim: fulano passou para ciclano, passou para ciclano, para ciclano, e foi gol. Tá? Então, dizia os passes, né? E mostrava como foi feito aquele gol. E, lógico, embaixo estava o lance do gol em si. Era uma loucura. Você pegava um avião às 5 horas e ia para o Maracanã. Geralmente tinham 4, 5 fotógrafos num voo das 5 horas. Né? Da Folha, Gazeta, do Esporte, Última Hora. Tinha um voo, chegava lá em 6 horas da tarde. A gente ia direto para o Maracanã. A gente combinava com o motorista de táxi. Olha bem. Olha, você fica aqui esperando a gente. Quando der meio tempo, nós pegamos você, vamos para o Galeão não, Santos Dumont, pegamos o voo para ir para São Paulo. Tá? Olha bem, você não tinha tempo, era meio tempo mesmo, corria, chegava lá. Quando a gente chegava no Galeão de manhã, na hora do almoço, já íamos lá e falávamos: olha, hoje tem 5 fotógrafos do Jornal de São Paulo, o avião que sai às 9 e pouquinho, por favor, não levantem voo sem estar esperando a gente. Então você tinha essa condição. E batata, eu fazia tudo que fazia, vambora, chegava lá, pegava o avião, voava Rio-São Paulo, que era DC-3, ou era um dos 340 da Real, chegava 10 e pouquinho, corria para o jornal, tinha o laboratório, tinha que fazer ampliação rápida e propriamente dar para a redação para ser publicado. Tem uma história muito bacana, que é bacana até contar. Um dia o Carlos Provenzano atrasou ele perdeu o táxi que tinha sido combinado, ele foi com outro. Quando ele chegou lá, o avião já estava com a hélice virando, né, e tal. Não sei se agora é muito difícil, mas naquela época era fácil. Estava ali, abria a porta e já estava na pista. Ele correu, entrou na pista e falou: para, na frente do avião, por causa dele, ele não podia perder o voo. Aí o cara parou, desceu a escadinha, direto, subiu e veio embora. Então, acontecia esse tipo de coisa, né? Porque se você voltar no tempo, você imagine como se fosse ontem.
você estaria no Japão fazendo uma matéria fotográfica. O que você tinha que fazer? Pegar os rolos de filme, pôr no envelope com mais alguma coisa, qualquer companhia aérea trazia para você gratuitamente. Às vezes, eu cheguei a dar a mão do comandante do avião para trazer para São Paulo ou Rio de Janeiro o material fotográfico. Você imaginar, do Japão para cá, seriam 3 dias, no mínimo, entre o envelope que você deu para chegar no Brasil. Tá? Hoje, em quanto tempo você transmite uma foto do Japão para cá? Em minutos, segundos. Né? Você vê a evolução que deu nesse período propriamente de 60 anos. Né? Incrível. Você não pode esquecer que é bastante diferente do que é hoje. Antigamente, os fotógrafos eram contratados pelos jornais e, lógico, você não tinha inimizade. Ao contrário, você tinha amizade com todos eles, que também não eram muitos. Eram 7, 8 em cada jornal, coisa parecida. Você trabalhava normalmente, um ajudava o outro. Lógico, de vez em quando, numa correria, tinha alguém que se sobressaía, gostava de usar o tal de cotovelo, ou entrar na frente de você. Isso era muito comum. Mas tinha... eu lembro que eu tive um colega na Manchete, tá? Um cara que estava sempre em Brasília, que a primeira coisa que ele fazia, quando ele via, ele fazia a questão de mexer na tua câmera. Ou ele molhava o dedo, passava na lente, ou se era com uma Rolleiflex, ele trocava a alavanquinha de sincronismo. Ele fazia isso de safadeza, tá? E a gente até chegamos quase a brigar juntos num carnaval no Rio de Janeiro, por causa disso. Tá? Mas, normalmente, dos velhos tempos, não, era uma amizade muito grande. Com relação ao salário, era agradável. Era um salário bom, sendo que a Gazeta ainda pagava 14 salários anuais. Pagava um salário na Páscoa e mais um de presente no Natal. Tá? E em viagem também você tinha um bom dinheiro para você viajar, hotel de primeira, comida à vontade, aquela coisa toda. Tá? Era bom, um bom mesmo o salário, como não é como hoje. Hoje a maior parte é tudo freelance, né? É bem diferente. Propriamente eu desconheço, porque isso foi há vários anos antes de eu propriamente ser fotógrafo. Mas eu acho que foi em 1947, coisa parecida, que foi fundado, junto ao sindicato, uma associação dos fotógrafos de São Paulo, fotógrafos de jornalismo de São Paulo. Eu comecei, porque logo que eu comecei, já como profissional em 54, 55, você, para ser fotógrafo do jornal, o jornal exigia que você fosse jornalista. Então você ia na ABI, na época, ou o Sindicato de Jornalistas já existia, você ia, eles te davam uma carta, você ia no Ministério do Trabalho, se registrava, porque a carta do sindicato, mais você trabalhava no jornal, já dava direito de você ser jornalista. Com o título de jornalista na carteira profissional, título não, com o ok, você ia exatamente na Associação dos Fotógrafos e se inscrevia como fotógrafo. Aí você recebia uma credencial, que seria mais ou menos estas, que aqui você está vendo. Essas aqui são as duas mais novas, mas eu tinha a mais antiga, que era totalmente diferente. Você usava isso dentro da lapela, como se fossem os delegados usavam na época, aqui. E isso aqui te dava uma credencial que tudo o que acontecia com relação a fotojornalismo, você entrava em qualquer lugar, Pacaembu, entrava até em cinema de graça, qualquer acontecimento que tinha, os policiais te atendiam, te recebiam, entende? Numa área fechada. Então você não era obrigado, que nem hoje, a ter você vai na corrida de Interlagos, você tem que ter uma credencial dada lá. Aquilo não existia. Isso aqui abria todas as portas dentro do teu nível de trabalho profissional. Porque o meu número é 1575. Você vê que
60 e tantos anos passados, né? No sindicato tipo Arfoc de hoje, né? Eu era número 70 e... Eu fui 95, depois abaixou para acho que 62, porque os caras foram falecendo, eles refizeram o embleminha, né? Então propriamente foi reduzindo o número. Mas foi assim, quer dizer, devia ter, na época, vamos dizer, os fotógrafos de São Paulo, mais os de Santos, os de Campinas e de Piracicaba, que fazia parte do mesmo grupo, devia ser o quê? Uns 80, 100 fotógrafos registrados, como se fosse na Arfoc de hoje. Tá? Você era super identificado, aquilo que eu falei. Com esse distintivo, você fazia qualquer coisa, ia no Palácio do Governo, ia num coquetel, entrava no cinema de graça, ia no Pacaembu, onde você fosse, isso aí abria as portas para você, como fotógrafo profissional de uma imprensa, de um jornal ou de uma revista. Hoje em dia? Pelo que eu sei, deve estar muito difícil, porque são poucos os fotógrafos contratados pelo jornal e a concorrência é muito grande, porque você tem os fotógrafos amadores que entram para fazer freelance. Você tem, que eu estou vendo que hoje que a maior concorrência é o celular, o telefone. Porque tudo que você faz, o telefone faz igual ou até quase que melhor. Né? Eu lembro agora que eu vi uma filmagem do presidente dos Estados Unidos, lá na Casa Branca, falando a um público, né? Tinha um fotógrafo que devia ser o fotógrafo da presidência, do lá ali, circulando, fotografando. Mas do público que estava vendo o presidente falar, tinha assim 30, 40 mãos para cima com celular. Né? Se você vê, se acontece uma coisa, daquele público, você vai ter fotos, uma filmagem que até o fotógrafo da própria presidência não fez. Então é isso que acontece. Você vê hoje na televisão, você está fotografando uma coisa, tem alguém, como o caso lá da França agora, você vê o que apareceu de filmagem de amador em cima do acontecimento. É como você vê também, voltando a muitos anos atrás, quando assassinaram o Kennedy, né, tinha um cara que ficou milionário com a filmagem que ele fez com o Super 8. Então você vê como muda bastante com relação ao nosso trabalho profissional dentro de um fotojornalismo. Eu dou risada se eu te contar. Eu fui para o Polo Sul em 69. Tá? Eu levei uma bolsa com uma Hasselblad com 3 objetivas, levei 40 rolos de filmes, levei um flash eletrônico com extensão, filtros, tá? E mais o tripé. Devia ter uns 30 quilos de bagagem para você andar aqui, né, pendurado. Hoje, se você pegar uma câmera, uma Nikon da vida, você, só com a câmera, você pode fazer muito mais do que os 40 rolos, você leva uma objetiva só, você pode fazer tudo o que você quer com ela, você tem sensibilidade diferente, você escolhe, você pode corrigir a luz Kelvin, você pode usar motor ou não usar motor, quer dizer, uma infinidade de coisas que naquela época você não podia fazer isso. Você queria mudar uma foto que você precisava usar um filtro, você tinha que ter o filtro. Puxa, eu estou com um filme de ISO 100, aqui não dá para fotografar. Hoje você põe lá 12.000 e fotografa. Então, a diferença foi muito grande. E foi muito engraçado, porque quando eu cheguei, anos depois, me convidaram para fazer uma exposição no MIS. Eu fui fazer a exposição no MIS. E eu tinha tido uns dias antes uma palestra não, um encontro com Jean Manzon, lá do lado do Teatro Municipal, no escritório dele. Ele falou assim, puxa vida, acabei de receber agora uma lente maravilhosa, chamada Zoom. Eu falei, o que é isso? Aí ele falou, a lente é uma lente só que você põe, você puxa assim, gira,
ela vai de angular até uma meia tele. Puxa vida, que bacana. Zoom, zoom. Então você vê, hoje é tudo zoom, né? E com tudo automatismo dentro de uma câmera dessa. Então você não precisava mais levar os 40 rolos de filmes, você podia fazer lá 15, 20 mil fotografias, como os caras hoje no futebol. No meu tempo, ir no futebol, eu levava uma Rolleiflex daqui, com 3 rolos de filmes. E o que era? Um filme no primeiro tempo, um filme no segundo tempo, 12 fotos no primeiro tempo, 12 fotos no segundo tempo, e o terceiro filme era para eventualidades. Saiu uma briga, saiu não sei o que tem e tal, você tinha a chance de ter mais 12 fotos. Outro dia eu perguntei para o Levi, né? Levi, quantos cliques vocês fazem hoje numa cena de futebol? Né? Um jogo de futebol, 1.800, 2.000, 2.500 fotos. Por quê? A facilidade da câmera. Faz até o foco automático, que naquela época você tinha que testar para fazer. Então, a diferença foi muito grande. Nesse período todo, que comecei propriamente fotografando com 9 fotos, 8 fotos com uma lâmpada desse tamanho, hoje você dá risada com tudo que uma Nikon, uma Canon faz dentro do modernismo. O prêmio ESSO foi em 1959, foi quando eu fiz o trabalho, mas o prêmio propriamente foi em janeiro de 1960. Tá? Eu trabalhava ainda na Gazeta Esportiva e eu fazia alguma coisa de freelance para a Manchete, que eles me pediam assim, a sucursal pedia, você vai no jogo do futebol, fotografa o Pelé para mim e tal, esse tipo de coisa. E aí então surgiu uma ideia de fazer uma matéria sobre o cachorrinho, né? O cachorro louco na época, agosto e tal. E eu estava lá numa reunião de pauta, participando como ouvinte, né? Eram 4, 5 pessoas, e veio esse pedido do Rio de Janeiro, fazer uma matéria sobre o cachorro louco do Instituto Pasteur, aqui na Paulista. Eu peguei, ouvi tal, e cada um dava um palpite, eu falei, eu quero dar um palpite também. Quando eu era criança, eu tinha um cachorrinho assim, e o laçador passou e laçou meu cachorro. Eu devia ter uns 7, 8 anos, e o meu pai saiu na porta, falou com o laçador me devolveu. Mas eu guardo aquela cena dele com o laço, com aquele outro negócio, pegando o cachorro. Será que isso não acontece hoje? Aí o Walter Bolzan, que era o chefe, disse, a ideia é boa, eu vou passar uma notícia para o Rio. Aí Pepe escreveu para o Rio, no dia seguinte veio o ok do Rio de Janeiro, e falando assim, o fotógrafo pode fazer, porque eu acho que é melhor do que fazer o Instituto Pasteur. E coloco o Pasteur depois nessa história, o médico e tal. Aí, então você vai fazer. Aí eu fui onde tinha propriamente, lá na Barra Funda, tinha um lugar que os cachorros chegavam, né? Fui lá, falei, e o chefe falou assim, o senhor vem aqui todo dia, 8 horas sai a carrocinha, e o senhor acompanha, porque de fato acontece isso. Dão pedrada, aquela coisa toda. E eu fui. Foi quando, no terceiro dia, exatamente aconteceu isso aqui. A sequência era com Rolleiflex, eu consegui fazer 5 cliques, 5 fotos, né? Aqui está pela ordem, e a última, essa aqui, ele implorando, chorando, pedindo o cachorro, mas não devolveram. E esse material foi revelado, foi para a Manchete, publicaram na semana seguinte, e deu um alvoroço na cidade, porque os caras punham na banca de jornal a manchete aberta em página dupla, né? Ainda com o título, né? Criança briga para salvar o seu amigo, uma coisa assim. E tal. Aí o que aconteceu? Semana seguinte me chamaram, a Manchete ligou e falou assim, manda o fotógrafo ver se o cachorro está vivo. Fui lá, consegui localizar o cachorro e tal, aqui ele está mais contente e feliz. E aí, esse material, o Arnaldo Lisquier, que hoje é um cara da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, ele mandou para o Prêmio ESSO, que era o primeiro concurso, a primeira vez que iam dar prêmio para uma fotografia. Davam para o texto, né? Resultado, eu ganhei o primeiro lugar com essa série. E todas essas fotos foram publicadas em mais de 32 revistas de jornais no mundo inteiro. A repercussão foi muito grande.
Até que, depois de uns dias, veio um diretor da Manchete, Oscar Bloch, e falou assim: você está trabalhando aonde? Ah, eu trabalho na Gazeta. Você não quer vir trabalhar na Manchete? Ele falou assim para mim na época, ele falou assim: podemos pagar para você 3.600 cruzeiros da época. Eu falei: puxa vida, ótimo, é o dobro que eu ganhava na Gazeta. Venho trabalhar. Aí eu saí da Gazeta e vim trabalhar na revista Manchete, onde propriamente eu trabalhei por 10 anos, de 60 até 1970. O que acontecia? Antigamente, na época da Gazeta, era aquilo: você ia fazer 2 trabalhos ou 3, era a foto do cara sendo entrevistado. Então era o repórter, um papelzinho na mão, né, porque não usava ainda gravador, papelzinho na mão, e a pessoa aqui sendo entrevistada. Outra foto, por exemplo, lá era ele falando, o retrato dele, o 3x4 dele, e mais alguma outra foto que pudesse surgir no momento, né? E isso eu consegui mudar isso na Gazeta, porque eu queria acabar com aquela ideia de você chegar lá no departamento fotográfico, ter um papel e dizer: Sérgio Jorge faz isso, isso e isso. Eu queria tentar mudar, porque eu já sentia isso, que estava errado. Foi quando, exatamente na Gazeta, eu desci várias vezes para falar sobre lutas do Éder Joffre, cenas de futebol, a inauguração de Brasília, viagem Belém-Brasília, que integração nacional com Juscelino, coisas que eu cheguei na redação, falei com o chefe de redação, falou: pô, a ideia é muito boa, acho que nós vamos aprovar. No dia seguinte, aprovado, eu saía para fazer. Então já era uma passagem de uma melhoria daquela jornalismo tradicional que acontecia. Entende? Eu acho que, você ter uma reunião de pessoas ligadas à mesma profissão, é que você pudesse discutir assuntos relativos ao seu trabalho. Valores que fossem semelhantes, valores com relação à publicação, identificação das fotos, tá? Porque, lógico, mesmo os fotógrafos, você vai ter o A, B, C e nível de qualidade de trabalho. Mas que eu até concordo que os salários sejam um pouquinho diferentes entre o que fica mais na redação e o que viaja, porque ele corre muito mais risco. Mas eu acho super válido. Agora, hoje o grande problema é você ter o fotógrafo profissional ligado ao jornal, você tem os fotógrafos freelances e você tem os amadores totais também, até concorrendo com o seu próprio trabalho. Então, eu acho que está muito mais difícil hoje, porque naquela época, vamos dizer, em São Paulo você tinha 60, 70 fotógrafos ligados à imprensa. Hoje você tem quantos? Eu nem sei o número. Deve ter 400, 500 fotógrafos, ainda os freelancers, os amadores no meio. A concorrência é muito desleal. E outra coisa que é importantíssimo, a meu ver, é você pôr um valor a seu trabalho e bater o pé em cima dele. Porque na hora que você tem alguém que vende uma foto de futebol para um tal jornal por R$10, pô, é incrível esse valor. Tá? Então, no Brasil mesmo, quer dizer, as fotografias, o trabalho não tem valor. Eu não sei se você viu agora, saiu no Facebook de 2, 3 dias atrás, que um fotógrafo americano vendeu uma foto por $6,5 milhões. Sabe, olha a comparação, meu caro. Né? Tá certo que é uma foto que você olha, você dá a risada, porque foi sorte que ele fez, né? Mas você vê os valores. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito importante, na hora que você vai comprar uma câmera fotográfica, você vai no mercado nacional, você não tem grana para comprar. Ela vai custar, no mínimo, 2 a 3 vezes mais do que o preço FOB e o preço no Nova York, por exemplo. Né? Seria, talvez, parece que até está acontecendo alguma coisa assim, que você possa comprar a câmera em seu nome, como sendo profissional,
com o preço Nova York e o preço FOB. E mesmo no preço FOB, que é o preço fábrica, o preço Nova York, você tem no mínimo 40% de diferença. Então você põe uma câmera que custa $1.000, essa aqui vai custar $10.000, você vai comprar com 30% a 40% menos. Você vai pagar $6.000 por essa câmera, você comprando o FOB. Eu acho que isso que tem que ser visto. E propriamente devia ter um patrulhamento da diretoria com relação à falta de crédito, a um valor especial do trabalho, pôr na cabeça dos diretores dos jornais que na hora que você comprar uma foto de um amador qualquer, tenha um valor, mas que também, como ele não pertence a sociedade nenhuma, associação nenhuma, tenha um valor que reverta em benefício a própria Arfoc e assim por diante. Então, esse é meu ponto de vista, que deve ser visto com muito carinho pela diretoria da Arfoc.